Essa reportagem que vocês acabaram de assistir foi realizada no Colégio Cetiza, aqui em Timbó, com a professora Valquíria de Oliveira Borges, que mostrou um pouco do trabalho que ela realiza com a internet e as mídias sociais na sala de aula. E hoje a professora Valquíria está aqui nos nossos estúdios para conversar com a gente e falar sobre os resultados obtidos através dessas atividades que são realizadas com os alunos. Seja bem-vinda, professora, aqui no nosso programa. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Professora, então conta pra gente, os educadores, eles têm um certo preconceito, eles resistem à utilização da internet e das mídias sociais na sala de aula? Resistem. Eu penso que existe essa resistência até porque os próprios pais falam, meu filho fica muito no computador, ou então o computador é só usado para diversão, para entretenimento. E um detalhe que eu acho importante, os professores muitas vezes não têm domínio de tudo. É uma geração, né? Os professores hoje, essa geração de professores, nem sempre tem um domínio sobre a máquina ou sobre as diversas mídias, as diversas redes sociais. Então isso eu penso que dificulta e até cria um certo preconceito em relação a utilizar isso na sala de aula. Então acaba sendo também um preconceito dos próprios pais, que às vezes desconfiam dos alunos, mas será que ele está usando mesmo, ele está conversando com a professora, será que ele está fazendo mesmo tarefa de aula, ou será que ele está só vendo outras coisas na internet? Teve até uma situação assim, eu penso que os pais ficam, sempre brigam, né, aquela coisa de, menino, sai do computador e tal, né, você está usando muito. E teve uma situação que eu utilizei a Twitchcam para fazer uma revisão de prova, foi uma experiência muito legal. E eles, aí o menino, e eu estava na Twitchcam com eles, fazendo a revisão, e ao mesmo tempo no MSN, que para eles é o máximo estar no MSN com a professora, né? E aí eu falando com o menino, e o menino assim, prof, minha mãe não acredita que eu estou aqui com a minha professora na câmera. Eu disse, mostra para ela. Ela nem quer ver, porque ela está aqui duvidando, ela não acredita. Traz ela, eu falei assim, chama ela. Eu no MSN com ele, né? Chama ela para cá. E aí, por fim, acabou a revisão e tal. Depois, a mãe acabou acreditando, assim, que de fato ele estava utilizando o computador para a sala de aula. Imagina, a gente fazer uma revisão de prova pela Twitchcam. Olha que bacana, olha que ideia legal. Você utilizando a Twitchcam para conversar com os alunos, para mostrar para eles o que eles podem estudar e, ao mesmo tempo, você está interagindo, conversando, sabendo o que eles pensam, como eles se comportam. Então, foi um resultado positivo. Foi muito legal, não funcionou o áudio, né? Então pensa numa revisão sem áudio, ninguém merece. Ficou na mímica. Sim, o que eu fiz, peguei o papel e começava a mostrar na câmera para eles e assim, eu falei, gente, vai ter Twitchcam e tal, e como não tinha áudio, muitos saíram, né? Mas eu continuei. E aí um amigo meu até assim, prof, nós estamos com, que é um ex-aluno na verdade, esse amigo é um ex-aluno. Ele assim, prof, estamos com 25 acessos. Controlando a Twitchcam, os acessos. Então foi muito legal. Assim, aí depois isso virou uma diversão na sala, né? Professor, e aí o que aconteceu? Eu falei, a minha equipe, já despedi a minha equipe que falhou com o áudio, mas na próxima terá tudo certo, vai dar tudo certo. Foi muito legal. E aí na sala, então, cria esse vínculo com eles. Uma menina, uma outra experiência legal, assim, meu Deus, eu não estou acreditando, eu estou falando no MSN com a minha professora, sabe? Isso é legal, assim, e a gente é gente como a gente, né? Não tem aquela relação toda. Com os alunos, e então essa coisa os pais acabam duvidando um pouco disso, né? E eu tento levar para a família, assim, no meu primeiro dia de aula, na verdade, eu coloco o meu endereço eletrônico, o meu endereço de Twitter, de Orkut, de Facebook. Aqui, vocês me acham aqui. Meu e-mail, aqui, passem para os pais isso, qualquer dúvida, porque assim, eu acho que é importante essa relação que cria vínculos. Eu acho que é importante criar vínculo com o aluno. E pelo fato de você criar esse vínculo, Valquíria, pelo fato dos alunos te seguirem no Twitter, pelo fato dos alunos estarem no seu Facebook, trocando as informações, você acha que dificulta a relação na sala de aula?
Essa coisa do estar aproximando. Ai, prof, eu vi o que você escreveu ontem, vi que você indicou pra gente um site, vi que você postou uma foto no Face. Tem alguma coisa que te incomoda ou que talvez dificulta essa relação professor-aluno? Não, comigo, não. Eu já sei de colegas que se incomodam, que não gostam que os alunos saibam, né? Mas assim, comigo nunca teve problema. Os alunos comentam, eu levo na esportiva, eu faço brincadeira também, eu não tive problema com isso. Os alunos conversam, até uma menina falou assim, professora, acho que eu prefiro a senhora no MSN, a senhora é mais legal. Aí me fez pensar um pouco, né? Porque a senhora chega na sala muito séria, né? E aí ela pôde... Porque na sala tem isso. Eu preciso mostrar para ele que eu sou amiga, eu sou querida, eu sou isso, mas lá eu tenho um papel. Eu tenho que desenvolver o meu papel de professora, né? Fora dali, quando há oportunidade, eu desenvolvo o papel de professora, amiga, professora, respondendo alguma dúvida, tirando alguma dificuldade deles pelo Orkut, como a gente tem. Professora, manda a resposta daquele exercício que eu não entendi. Aí eu mando para eles, ou uma menina que me pediu, professora, estou aqui desesperada com a prova, dá para a senhora fazer olhar o meu e-mail, que eu mandei e-mail para a senhora, e ela mandou pelo Twitter. Olhei o e-mail dela, então assim, eu acho que eu respondi, a gente manda beijo, beijo, prof, beijo, não sei o quê. Não, sabe, aproxima, ele me vê como uma pessoa diferente, como uma professora, né, diferente, mas ao mesmo tempo na sala de aula eu sou a pessoa que preciso dar as informações, que preciso ser profissional e assim, na minha carreira, na minha vida, nunca atrapalhou. E se eles falam alguma coisa inconveniente, eu já corto, né? Porque eu sou bem assim, né? Eu já... Olha aqui, já deixa bem claro. Pode parar, que isso aqui é comigo, né? Não tem nada a ver com isso. E eles entendem, né? Do jeito brincalhão, assim, eles entendem até onde eles podem ir. Eu deixo claro até onde eles podem ir. Eu acho que isso é importante, essa relação de muita transparência com o aluno. Professora Valquíria, de onde surgiu essa vontade de trabalhar com as mídias sociais, de trabalhar com a internet na escola? Porque a gente sabe que hoje tudo gira em torno da internet. A gente sabe que muitas informações, muitas empresas já hoje trabalham com a internet, tanto interno como externo. Enfim, tudo que a gente vê hoje gira em torno da internet. Mas por que na sala de aula? Por que com os alunos? Primeiro, eles usam muito mais do que a gente. Os alunos usam mais, sabem mais. Aliás, o meu primeiro perfil de Orkut eu fiz por causa dos alunos, né? Então tá lá, primeiro o recado deles, né? Que honra, eu sou a primeira pessoa a dar recado. Então eu fiz para os meus alunos, porque eu tenho 2 perfis de Orkut, né? O primeiro já está cheio, lotou, o segundo. Então assim, eu fiz por causa deles, porque eles tinham, então vamos, professora, a senhora não tem e tal. Como eu falei, muitos professores acabam, não vou fazer e tal. E eu fiz por causa deles. O Twitter eu também coloquei fiquei um tempão sem usar e coloquei a nativa por causa dos alunos. Então eu fiz por eles, né? Para eu manter esse vínculo com eles. E uma outra situação foi quando eu, há muito tempo, sei lá, uns 8, 9 anos, eu resolvi, né, fazer pelo assunto da sala de aula. Estávamos vendo verbos no imperativo e para trabalhar verbos no imperativo vamos trabalhar propaganda. E propaganda tem que vincular. Né? Tem que fazer aparecer. E aí eu dividi as equipes, eles fizeram a propaganda e a gente vai vincular isso onde? Vamos divulgar no YouTube. E vai divulgar no YouTube, vamos colocar no Orkut e criar uma comunidade para a propaganda que eles fizeram. Foi um máximo, sabe? E aí pronto, atingiu o objetivo da propaganda, que é o quê? Vincular o produto. Né? O produto Flexstar, eles criaram isso, que era um rádio. Então você pensa, isso há 8 anos era um rádio com toca-fitas, um cassete. A propaganda, eu tenho a propaganda até hoje, eu guardei comigo, os alunos foi maravilhoso. Então assim, o objetivo, usar a internet, foi com a necessidade do conteúdo da sala de aula. E a partir daí eu fui aperfeiçoando, fui fazendo documentários, fui fazendo curta-metragem, fui fazendo Essa é uma história coisas. Muito bacana que a professora Valquíria vai contar pra gente agora, que é essa história de curta-metragem. Você imagina o pessoal do ensino médio para estudar português, aproveita e faz um curta-metragem,
uma coisa básica, tipo uma superprodução, assim, com todas as informações e direitos a filmagens e direito à capa, que parece um DVD, né? Banner, Tudo banner de divulgação, noite Pauta de autógrafos. Gente, então toda essa história que é muito bacana em relação a esse trabalho que você fez com os alunos. Foi muito interessante. Foram em 2 escolas, né? Esse trabalho aconteceu em 2 escolas, em anos diferentes. Então, assim, o projeto em si é o tal do festival de cinema na escola, né? Dividindo a sala em equipes. Uns optavam por fazer a história deles, o roteiro, trabalhar o enredo, trabalhar a história deles. Outros de adaptações de clássicos da literatura que eles já haviam lido. Então, o português estava nesse ínterim, né? De utilizar a criação deles, ora o material que eles já tinham lido. Bom, feito esse roteiro de texto, vamos partir para as gravações. E aí vem um grande desafio, que eles precisam ser atores, eles precisam ser diretores, eles precisam ser cinegrafistas. Precisa de uma estrutura. E eles vão se virando. A gente deu umas aulas, tivemos um apoio de uma produtora, numa dessas escolas tivemos o apoio de uma produtora, e assim como auxiliar os alunos, e eles fizeram. O trabalho ficou fantástico. A capa, então se você olha para aquela capa, se tivesse uma locadora, duvido que as pessoas não locariam por achar assim, nossa, esse filme eu não conheço. Parece um filme interessante, eu não conheço. E o roteiro, a produção. Então, assim, eu vou te contar uma coisa, na hora da filmagem, por exemplo, coisa deles. Um estava lá filmando com uma câmera normal, caseira, e para captar o som, ele pegou uma vara de pescar, amarrou uma câmera digital nessa máquina, nessa vara de pescar e colocou assim por cima, tá? E nossa, aquilo era o microfone deles e um filmando aqui, aquilo era para captar em dois momentos diferentes o som, para depois fazer a edição, porque tem toda a parte de edição desse filme. E eles aprendem a editar, se viram para editar, para colocar o som, para colocar as locações. Porque a gente também, eu falei para eles sobre a questão das locações. Teve um filme que foi gravado em Gramado, tá? Nossa, que chique, Teve um gente! filme, um curta que foi gravado em Gramado, saiu na mídia local. A equipe de Blumenau esteve vindo gravar o curta-metragem. Foi fantástico, foi lindo, assim. Então, isso não tem preço, sabe? Eu digo para os alunos assim, ó, queridos, isso não tem nota. Se eu der um 10, se eu der um 8, se eu der um 7, eu tenho que ter critérios. Isso tem. Olha, o critério é esse, aquele. Tem que ter um critério de avaliação. E isso é que, às vezes, os professores